Igreja, tudo que nós precisamos já está em nós. Se você veio procurando algo hoje, eu quero dizer para você que você já encontrou. Tudo que você precisa já está em você. Existe um grande anseio do ser humano, da gente ficar buscando coisas para nos completar. E a verdade é, igreja, por isso a doença do século 21 é depressão, por causa desse vazio. Hoje nós encontramos até mãe de boneca, reborn. O vazio é tão grande que as pessoas estão buscando se preencher com coisas. Mas deixa eu dizer algo para você. Tudo o que você precisa já está em você. Você não precisa de mais nada. Se você olhar para o teu interior e der liberdade para o Espírito Santo agir na tua vida, você vai ver que tudo o que você precisa já está em você. Se tudo está em nós, então a partir do momento que nós entendemos isso, um novo ciclo se inicia. Porque Deus primeiramente faz em nós, e depois Deus começa a fazer através de nós. Então eu quero que você se prepare, porque eu creio que vai vir uma unção de Deus sobre a tua vida, que você não vai procurar para você. Deus vai usar você para fazer na vida de pessoas. Deus não te trouxe aqui pelo menos para te libertar, para te transformar, restaurar a tua vida, restaurar o teu casamento, mudar a tua situação. Sim, Deus faz isso. Nós somos o resultado de um evangelismo, de alguém um dia parou, gastou tempo com a gente, pregou a palavra de Deus para nós, e a palavra de Deus nos alcançou. Você pode dar glória a Deus por isso? Mas eu creio que há algo muito maior para Deus fazer através da tua vida. Nós precisamos abrir a nossa mente um pouco, alargar a nossa mente, porque enquanto nós pensamos somente na gente, eu penso que a ação de Deus ela é muito restrita, muito pequenininha. Porque quando nós olhamos para nós e nós ficamos pensando, eu preciso disso, eu preciso daquilo, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, então eu me lançaria, então eu faria, então eu entregaria para Jesus. E eu venho dessa notícia que o que você precisa já está em você. Então você precisa a partir de agora começar a fazer na vida de pessoas. Nós não precisamos ser crentes cheios, porque nós viemos na igreja falando, eu quero ser um homem, uma mulher cheia de Deus. Eu quero te dar uma notícia, você não vai ser cheio de Deus. Você homem não vai ser cheio de Deus. Você mulher não vai ser cheia de Deus. Deus não quer que você seja cheio. Deus quer que você transborde. Porque quando você transborda, você contamina quem está perto de você. Quem está entendendo, igreja? Nós encontramos muitos crentes cheios dentro da igreja. Cheio, mas que não contamina ninguém. Que não passa aquilo que tem para ninguém, e Deus não quer que a gente seja cheio, a gente tem que transbordar. Você pode liberar isso para 2 ou 3 pessoas? Diga, Deus quer que você transborde. E meu irmão, transbordar de Deus é muito fácil, porque a fonte dele é inesgotável. Quando a gente vai, ele tem água para a gente beber. Quando a gente tem fome, ele é o pão da vida. Quando a gente tem sede, ele é aquilo que nós buscamos e precisamos. Então quando nós entendemos o propósito de sermos a igreja do Senhor, meu irmão, não tem privilégio maior do que esse. Talvez você pense, eu queria ser um grande empresário, eu queria ter sucesso nisso. Meu irmão, abra os teus olhos, você foi chamado para fazer parte do reino de Deus. Você pode dar glória a Deus? Há um propósito em sermos a igreja do Senhor. Sozinhos nós somos membros, mas quando nós juntamos, nós somos uma igreja poderosa, uma igreja colocada na terra para implantar a visão e o reino de Deus. Meu irmão, Deus não dá nada a ninguém sem um propósito. Quando a tua pastora, o teu pastor vem e fala, nós estaremos nas estações do fruto, das sementes, é algo que veio do céu para a vida deles. E se a igreja agarrar na mão desse casal, eu quero liberar uma palavra profética sobre a vida de vocês. Se vocês se juntarem ao teu pastor e a tua pastora, em breve esse lugar vai ficar pequeno.
Deus vai fazer uma grande multiplicação. A Viver Church será a maior igreja da cidade de Matão, não somente por quantidade de pessoas, mas uma igreja apaixonada, quer buscar as almas, uma igreja apaixonada, não vê as almas se perder, uma igreja apaixonada, não deixa as almas ir para o inferno, uma igreja apaixonada, não aceita perder as almas para o vício, mas uma igreja apaixonada, busca aquele que ninguém dá valor algum. Se essa igreja está nesse lugar, levanta suas mãos e glorifica ao Senhor. Ei, Deus não te trouxe aqui para você ser um telespectador. Deus te trouxe aqui porque você vai ser o protagonista na vida de alguém. Essa igreja, quando entendemos o propósito de Deus em nossas vidas, então começamos a viver o sobrenatural. Ei, entenda essa palavra. Quando entendemos o propósito de Deus na nossa vida, começamos a viver o sobrenatural. Porque caminhar com Deus é caminhar pela fé, é deixar nossas razões, os nossos sentimentos, os nossos medos, os nossos porquês, e se lançar completamente aos pés do Senhor. Porque entenda, nem que você faça o teu melhor, se compara com aquilo que Ele tem para a tua vida. A glória desse mundo não se compara com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Quando você entende o propósito de viver debaixo das mãos do Senhor, você vai viver o melhor tempo da tua vida. Ei, eu estou pregando para algumas pessoas nessa noite. Quando você se coloca debaixo das mãos do Senhor, pastor, mas eu tenho tantos sonhos e planos. Irmão, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quando você se coloca debaixo das mãos do Senhor, o Senhor encurta o tempo. Aquilo que faz tanto tempo que não acontece na tua vida, pode acontecer numa noite de quarta-feira. Ei, quando você está debaixo das mãos do Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quando você está debaixo das mãos do Senhor, o Senhor encurta o tempo. O Senhor é aquele sonho, a faculdade, os filhos, a família, que você diz, Deus, quando vai chegar a minha vez? Talvez pode ser liberado numa noite de quarta-feira, na Viver Church de Matão. Caminhar com Deus é caminhar pela fé, porque para Deus o que importa são as almas. Assim como um dia alguém pregou para nós, o Evangelho nos alcançou, nós como igreja devemos estender, alargar, ir mais profundo, ir mais alto, ir mais além, ir mais longe, para alcançar as pessoas. Porque se formos avaliar, como diz no livro de Marcos, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Faça uma reflexão rápida. Se Deus te desse tudo o que você quer, ou se você alcançaria tudo o que você quisesse, do dia para a noite, mas no final você não pudesse ficar com nada, teria valido a pena, igreja? Teria valido a pena? Agora, quando nos colocamos debaixo das mãos do Senhor e cuidamos das coisas de Deus, Deus começa a cuidar daquilo que é nosso. Tem glória a Deus nesse lugar? Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das coisas que são minhas. Deus é meu Pai, Deus conhece o meu coração, Deus sabe da ansiedade, do desejo da minha alma. E se você cuidar das coisas dele, Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar das suas coisas. Ele vai cuidar da sua família. Ele vai cuidar dos seus filhos. Porque cuidando de Deus, Deus cuida da gente. Quando nós somos uma igreja que tem sede e fome da presença de Deus, então as almas começam a nos importar para a gente. Eu não me esqueço de uma vez, igreja, eu estava indo para a minha igreja, estava acompanhado de algumas pessoas, e paramos no semáforo, e veio um senhor
machucado, tudo sujo, e ele veio pedir. E tinha uma pessoa do meu lado que falou: fecha o vidro, fecha o vidro, fecha o vidro. E eu falei: por quê? Aí ele vai pedir. Sabe, igreja, quando nós entendemos porque Deus nos chamou, nós vamos ser os Pedros da vida. Talvez a gente não vai dar prata nem ouro, mas o que a gente tem que dar. Porque para Deus, Ele é tão importante quanto a gente. Para Deus, Ele é tão importante, ou até mais importante do que a gente, pastora Thaís. Porque quando a gente vê a história do filho pródigo, não que o pai amasse um mais do que o outro, nada disso, mas o pai se preocupava com aquele que se perdeu, porque o que está perto está cuidado. Quem está entendendo, igreja? Às vezes a gente está dentro da igreja, não sei se Matão tem isso, mas em Jabuticabal tem. As pessoas falam: pastor, o senhor não dá muita atenção para mim, mas o Senhor dá atenção para os que estão de fora. Eu sempre falo: é que você já está ganho, eu preciso conquistar aquele que ainda não foi conquistado. Não é que a gente se importa mais com um ou com o outro, é com a situação. A gente quer trazer para perto aqueles que ainda não conhecem a palavra. Então a gente quer libertar, a gente quer curar, a gente quer transformar, a gente quer cuidar. Igreja, imagina essa igreja apaixonada dessa forma por Jesus. Quem que vai segurar essa igreja? Qual será o limite para ela? O inferno vai se levantar? Não, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Muitas vezes o impedimento que tem nem é o mundo espiritual, é a gente, de tudo aquilo que Deus quer fazer. Em Lucas capítulo 14, versos 15, Jesus conta uma parábola, a parábola do grande banquete, onde mostra a ação da igreja na vida das pessoas. O grande banquete significa um lugar de privilégio. Diga para quem está do teu lado: estar na mesa é um privilégio. Você pode dizer isso para 2 ou 3 pessoas? Nós estamos na mesa, igreja. Nós estamos na mesa, nós não fazemos parte dos de fora. Estar na mesa é um privilégio, é um lugar de intimidade, é um lugar onde foi preparado por um preço muito alto, preço de cruz. O grande banquete é sentar na mesa junto com Jesus. Você pode dar um glória a Deus? No versículo 16, a Bíblia diz que o banquete estava preparado e muitas pessoas foram convidadas. Eu não sei você, igreja, como foi a tua conversão, mas eu fui um desses que foi convidado muitas vezes. Eu fui 1 ano em célula para depois visitar a igreja. 1 ano em célula, sem nunca ter ido ou estado ou tido vontade de estar dentro da igreja. Não, 1 ano em célula, para depois ir para a igreja. Fui algumas vezes em uma igreja, não afirmei, fui, voltei, mas eu louvo a Deus que sempre existiu uma pessoa que lutou pela minha vida, que não desistiu de mim. Uma pessoa que pagou um preço, que ia no bar, falava assim: vamos para a igreja? Eu falava: não. Vamos para a célula? Eu falava: hoje eu não vou não. Ele sentava na guia e falava: se você não for, eu não saio daqui. Aí eu me despedia dos meus amigos e falava assim: eu já vou, que esse chato está insistindo aqui, ó. Falava desse jeito. Eu vou, logo eu volto, porque a minha alegria era estar ali no bar. Mas eu louvo a Deus por Ele nunca ter desistido de mim, igreja. O grande banquete, muitas pessoas são convidadas, igreja. Você foi convidado, mas existem muitas pessoas ainda que estão do lado de fora, que a gente, num sinal de dificuldade, a gente não pode parar. Num sinal de alguma instabilidade, alguma dúvida, a gente não pode desistir das pessoas.
Eu creio que Deus nessa noite me trouxe aqui para motivar você, porque Deus quer fazer uma grande obra nessa cidade através da tua vida. Eu quero dar uma notícia para você, que eu sempre prego isso na minha igreja, que quando Deus nos levanta, a obra não começa do lado de fora, a obra começa do lado de dentro. Então, se você se colocar debaixo das mãos do Senhor, a primeira pessoa a ser atingida nesse lugar vai ser a tua casa, vai ser a tua família, em nome de Jesus. Então, muitas pessoas foram convidadas. No versículo 17, aquele que saiu para convidar, ele dá uma notícia para todas as pessoas que ele convida. Ele diz assim: olha, vamos para um banquete, porque tudo está preparado. Ele começa a dar essa notícia para as pessoas, diz: para o que você está fazendo, tem algo maior para você, você vai sentar junto na mesa, o banquete está pronto, e eu quero convidar você, dizendo: você não vai precisar fazer nada, tudo já foi preparado para você. Irmão, Deus já preparou tudo o que você precisa na tua vida. Para de andar para um lado, para o outro, sofrer crise de ansiedade, crise de medo, crise de existencial. Deus já fez tudo o que você precisa. Nós servimos um Deus grande, um Deus poderoso, que já preparou o lugar de honra na tua vida. Ei! Nós ficamos procurando de um lado para o outro, tentando entender algumas situações, enquanto Deus está gritando, chamando a gente, dizendo: você anda de um lado para o outro buscando coisas, e não entende o que eu já fiz por você. Deus já preparou tudo. Diga: Deus já preparou tudo. Eu não preciso mais de nada. Meu irmão, fala um versículo bíblico que algum profeta pediu algo que a pessoa não tinha dentro de casa. Tudo que homens de Deus pediram já estava nas pessoas. Você não precisa de nada lá fora para servir a Deus, porque aquilo que vem de fora nos atrapalha, pastora Thaís. É quando pegar a armadura de Saul e colocar em Davi, e diz: vai Davi, agora pode ir para a guerra, e aquilo não serviu, sabe? Às vezes a gente é teimoso e permite que algumas coisas de fora entrem na nossa vida, mas entenda que tudo que vem de fora, que não é seu, mais atrapalha do que ajuda. Davi precisou tirar a armadura, porque não serviu para ele. O que serviu? O que ele já tinha, a funda. Para de buscar coisas para entender o teu propósito, para achar que isso vai facilitar para você, que a tua vida seria melhor se você tivesse. Não, meu irmão, você não é uma obra inacabada. Deus não errou na tua vida. Deus não falhou. Deus fez tudo da maneira certa. Diga para quem está do teu lado: você não precisa de mais nada. Eu sei que está sendo um choque para pessoas aqui hoje, que tem muita gente tentando entender os porquês da vida ainda. Mas enquanto você busca os porquês, você está perdendo tempo com aquilo que já está preparado na tua vida. Interessante que a Bíblia diz que ele diz: tudo está preparado, mas pessoas que ele encontra começam a dar desculpas. Muitas pessoas estão dando desculpas para não entrar no centro da vontade de Deus. Muitas pessoas estão dando desculpas para não começar aquilo que Deus chamou para começar. Muitas pessoas estão dando desculpas para não fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Muitas pessoas estão dando desculpas para não entrar no centro da vontade de Deus. Esse homem começou a chamar. Imagina a alegria dele de convidar, meu irmão. Porque não é assim, quando você vê uma alma sair pelas águas, você puxa e fala: valeu a pena, cara.
Tudo o preço que eu paguei, o tempo que eu gastei, a dor, o choro, as orações, as intercessões, mas você vê nascer um filho dentro da igreja, a gente chora, a gente fica feliz, porque a gente olha e fala, valeu a pena. É assim ou não é, igreja? Por isso que no batismo é aquela unção gostosa, porque filhos estão nascendo, a família de Deus está aumentando, os nossos irmãos estão sendo acrescentados. E a Bíblia diz que pessoas começaram a dar desculpa, e mais desculpa. Um diz, eu comprei 5 juntas de bois, o outro diz, eu vou casar, o outro começou a dar outra desculpa. E a verdade é que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, igreja. Agora eu pergunto para você, porque muitos deram desculpa, aquele que preparou o banquete desistiu? Aquele que preparou tudo, desistiu? Não. Deus é um Deus que não desiste da gente. Você pode dar glória a Deus por isso? Diga, Ele não desistiu de mim. Aleluia. Deus não desiste, porque alguns disseram que não podiam. Esse homem não parou com o propósito dele. O dono do banquete disse, vai, convide pessoas. E ele continuou, igreja. No versículo 21, a Bíblia diz que ele foi a lugares improváveis, lugares aonde ninguém tinha ido. Eu creio que Deus está falando com essa igreja nessa noite. Sabe o improvável? Sabe aquele que não tem valor algum? Sabe aquele que as pessoas olham, a sociedade descarta? É nesse que a glória de Deus se manifesta. Porque Deus não precisa daqueles que estão dentro da casa. Deus precisa daquele que está no pasto. Deus precisa daquele que está no pasto, cuidando das ovelhas, cuidando das coisas do seu Pai, cuidando das coisas de Deus. Muitos disseram, não, não, não. Esse homem diz, esses não querem, os prováveis não querem, então eu vou nos improváveis. Quem está entendendo, igreja? E aí ele começa a ir nos improváveis, naqueles descartados, nos rejeitados, aqueles que ninguém queria estar perto. E ele falava assim, olha, a sociedade não te aceita, mas existe um homem que preparou um banquete, que ele quer você. Deus quer você, querido. Deus quer a tua família. Deus quer a sua rua. Deus quer o seu bairro. Deus quer essa cidade. Deus quer. Ele já preparou. A cruz já foi preparada. O preço já foi pago. Agora é com a gente. Diga comigo, agora é com a gente. Ele começa em lugares improváveis, buscar pessoas rejeitadas, abandonadas, de lado, pessoas que perante a sociedade não tinham valor algum. Mas Deus, Ele muda a nossa história, igreja. Eu não sei você, eu sou o resultado de um improvável. Eu sou o resultado de uma pessoa que não tinha talento algum, uma pessoa com tanta timidez. Lembra a primeira vez que eu dei uma abertura no culto, pastor Wagner? Eu falei boa noite, a igreja falou boa noite, eu joguei o microfone e corri. Eu lembro que eu ia pregar na igreja, eles se reuniam lá embaixo e começaram a dar risada, dizia que eu tinha jeito de cowboy. Hoje está até na moda, né? Pastor universitário, está lá em 3ª Tiago. Então, eu sou o resultado daquilo que as pessoas poderiam olhar e dizer, não tem jeito. Das pessoas olhar e falar assim, não tem solução.
muito fraco perante aquilo que nós imaginamos que tem que ser. Mas nós servimos um Deus do improvável, igreja. Nós servimos um Deus que pega as coisas loucas para confundir as sábias. Um Deus que pega aquilo que não é para transformar nas que são. Pega as coisas fracas para transformar em fortes. Um Deus que pega portas fechadas e mantém elas abertas. Esse é o nosso Deus. Então, eu creio que nessa noite, Deus quer dar uma unção de ânimo, de ousadia e de coragem para essa igreja. Eu sei do tempo que vocês estão vivendo, e isso tem chegado lá em Jabuticabal, glória a Deus por isso, amém, igreja? Eu sei do tempo que essa igreja tem vivido, a atmosfera que tem vindo nesse lugar, e eu creio, igreja, de verdade, que é apenas o início de tudo aquilo que Deus quer fazer sobre a vida de vocês. Eu creio que Deus me trouxe aqui nessa noite, para falar para vocês, parar com as desculpas. Você que ainda não disse, Senhor, eis-me aqui, permita eu pregar isso para vocês. Posso, igreja? De verdade. Vocês que talvez ainda não pegaram na mão do seu pastor, da sua pastora. Vocês que ainda não cederam a sua casa para uma célula, para um lar de vida. Você que talvez olhe e fala assim, pastor, mas eu tenho muita dificuldade. Meu irmão, é você que Deus quer. Deus não precisa dos teólogos, Deus não precisa dos estudiosos. Jesus nunca foi ensinar dentro da igreja e pregar para aqueles escribas e fariseus. Não, Ele ia nas vielas, Ele ia no povo. E é você que Deus quer, aleluia. Desperta para isso. Vamos entrar no centro dessa vontade de Deus e fazer com que a cidade de Matão viva esse tempo sobrenatural. Porque eu creio, igreja, que é apenas o início de tudo aquilo que Deus tem para fazer sobre a vida de vocês. Posso orar pela vida de vocês? Queria que vocês se colocassem de pé. Posso? Posso orar, pastor? Eu creio que enquanto eu estava ministrando, porque o Espírito Santo trabalha dessa maneira, pessoas vieram ao seu coração. Enquanto eu estava ministrando, o Espírito Santo levou você dentro de algumas casas. O Espírito Santo levou você a algumas pessoas que talvez você disse, eu já desisti, eu acho que essa pessoa não quer, eu já me decepcionei tanto com essa pessoa. Eu já falei tanto de Jesus para essa pessoa já mentiu para mim, já me enganou, eu não quero mais gastar tempo com essa pessoa. Meu irmão, essa pessoa pode ser um grande ganhador de almas. Essa pessoa pode ser um evangelista, essa pessoa pode ser um missionário, essa pessoa pode ser um pastor, essa pessoa pode ser um levita, essa pessoa pode ser alguém que sirva a Deus de um coração inigualável. Eu sei que enquanto eu estava ministrando aqui, Deus levou você a certas pessoas. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu queria que essa atmosfera, que esta unção, desse um ânimo de ousadia em você. Porque o dono da seara não desiste. Aleluias. O dono da seara não desistiu de mim. O dono da seara não desistiu de você. Por que que nós vamos desistir da seara? Não. O Senhor está te chamando nessa noite para você dizer, eis-me aqui, Senhor. Senhor, eu não vou tentar 1, 2, 3, eu não vou parar até eu conseguir. Porque eu sei que o Senhor me chamou. Eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida. Eu sei que o Senhor tem me chamado, tem ardido no meu coração. Eu tenho pensado nisso, Senhor. Quando eu tento sair fora, vem pessoas e falam de Deus, falam do chamado, falam do propósito, falam de tudo aquilo
aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Então eu sei que o Senhor tem falado ao meu coração. Senhor, mas pode existir medo. Senhor, pode existir insegurança. Senhor, pode existir dúvidas. Mas eu sei, meu Deus, que a tua mão forte está conosco em todas essas situações. Ainda que a gente se sinta pequeno, grande é o Senhor. Ainda que a gente se sinta fraco, forte é o Senhor. Ainda que a gente se sinta incapaz, para ti, Senhor, todas as coisas são possíveis. Levanta sua mão direita para o céu. Unção de ousadia e de coragem vem sobre a tua vida. Algo está sendo liberado sobre a vida de pessoas nessa noite. Pastor, é para todo mundo? Eu não sei, eu sei que é para aqueles que creem. Se creres, verás a glória de Deus. Ah, meu irmão, Deus vai pegar você do último lugar e vai te colocar em primeiro. Deus vai te pegar do lugar mais baixo e vai te colocar no lugar mais alto. Deus vai te tirar do lamaçal do pecado, da vergonha e